Obrigado, Alcione. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite da Alcione, nossa parceira já de outras atividades. É muito bom estar com você novamente, revê-la, poder colaborar de alguma maneira, e principalmente nessa data tão festiva, né, de final de ano, e principalmente a partir de um ano tão conturbado que nós tivemos. E agradeço também a todos vocês que estão presentes, que estão nos assistindo, e principalmente para pensar um pouco esse espírito natalino e essas questões que envolvem o hibridismo, né, as adaptações que nós fazemos, e, da mesma maneira, a reconstituição desses valores, ou a busca desses valores, também pelo contato com os poloneses em si. Então, isso é muito rico, é muito gratificante. Então, eu agradeço de coração esse convite, e assim, o que eu pensei, né? Porque eu não tenho nada produzido sobre esse assunto, e aí, quando a Alcione me convidou, eu fiquei assim, mas o que eu vou falar na verdade, né? E o que o meu campo de conhecimento pode ajudar em alguma medida. E nesta fala de hoje, eu queria dizer para vocês que eu vou pensar em três eixos, assim, rapidamente, é claro, para conversar com vocês. Primeiro, eu pensei na própria questão pessoal minha mesmo, né? Como sujeito, como pessoa, que no seio familiar viveu o Natal, viveu as tradições natalinas, e, em segundo lugar, as próprias tradições natalinas em família, e depois, em terceiro lugar, nessa terceira via, nessa terceira opção, como o historiador que sou, historiador que trabalha com o público, historiador público, como é que essa situação está hoje envolvendo ele e também as tradições natalinas, o contato mais profundo com as tradições natalinas, o contato mais denso com os seus próprios valores, um contato com a sua ancestralidade, a minha ancestralidade, com os meus valores. Então, são esses três caminhos que eu pensei para falar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e então, vocês podem me interromper a hora que quiserem, ou ao final, não sei qual é o esquema de vocês, mas estou aqui para isso, justamente nesse dia. E então, eu tenho alguns slides para mostrar para vocês, e mais ao final eu tenho também alguns materiais audiovisuais, ou seja, MP3, e também em vídeos, material curtinho para que vocês possam ter uma ideia, né, de algumas coisas que eu procurei colocar aqui para vocês, e principalmente nesta apresentação, ok? Deixa eu compartilhar com vocês, só um minuto. Ok, todos me ouvem bem? Todos conseguem ver a tela da apresentação? Porque agora eu fiquei meio no escuro aqui. Fiquei meio Sim, agora você fala para a tela. Agora eu estou no breu, tá? Mas a gente tá vendo sim. Ok. Então, enfim, agradecemos a essa iniciativa de vocês aí, que é muito bacana, que é muito legal. A gente tem feito isso nos nossos programas, né, de mestrado, entrar em contato com o público. E nesse primeiro momento, nós pensamos no seguinte, então, né, a autobiografia. A autobiografia, ela significa você falar de você mesmo, mas escrever sobre você mesmo. Eu tenho feito isso, pensado na autobiografia. E eu acho também que a autobiografia, ela pode nos ajudar também no ensino de línguas,
Porque eu preciso contar uma história, eu preciso montar um enredo, né? Eu preciso trabalhar a minha relação com o mundo. Para trabalhar essa relação com o mundo e para pensar ele e o que nos cerca, isso envolve afetividade. E se envolve a afetividade, se envolve os sentimentos, nós aprendemos melhor. E aqui vocês estão vendo, né, a minha família, escrita de si, escrita da história. E aqui eu não vou entrar nos autores que falam sobre autobiografia, mas existem N materiais e eles nos ensinam muita coisa. Isso começa principalmente com as coleções que nós temos. Aqui vocês estão vendo uma parte destas coleções, que são fotografias de família, o álbum de família. Neste álbum de família, vocês veem aqui o casamento da minha mãe, do meu pai, aqui a minha mãe e a minha tia Ilka. Aqui a imagem não tem muita boa qualidade, mas sou eu e o meu primo Joselito. No meio não dá para perceber, mas tem um coelho aqui no meio. Tem um coelho aqui, desde criança, já dando trabalho, né, para a mãe, para os pais, na verdade. Aqui eu com mais ou menos 7, 8 meses, se não me engano. Aqui apareço eu, não é, com a minha irmã, Sara. Aqui um casamento de um tio meu. Aqui sou eu, justamente nesse cantinho aqui, menino levado, né, sempre aprontando das suas. E o meu pai, Inácio Kobelinski. E aí o que eu queria dizer para vocês assim é que esse ano foi bastante problemático. Meu pai já é falecido em 2003, e a minha mãe, ela faleceu este ano, no início da pandemia. Então, esse Natal é um pouco diferente, por conta da perda dos familiares e tudo mais, né? Vocês devem estar se perguntando por que eu, né, estou falando das tradições natalinas e trazendo esses álbuns de família. Por que eu fiz isso? É uma forma de justificar um pouco o distanciamento meu com as minhas origens. Eu não falo polonês. Eu entrei num curso de polonês neste ano. E aí, é claro, isso tem várias explicações, né? Explicações históricas, explicações familiares e tudo mais. Mas eu queria fazer esse vínculo para mostrar a trajetória, para mostrar, quer dizer, um tempo antes e um tempo depois. O tempo de antigamente e agora, como é que eu estou lidando com isso, como é que a gente está pensando essas questões. A minha família é uma família sempre, assim, muito humilde. O meu pai sempre trabalhou na lavoura, teve sempre uma ligação, assim, muito forte com a agricultura. Então, isso diz muito também, principalmente em relação à imigração polonesa no Brasil. Nesse segundo slide, vocês podem ver que aqui o Brasil, aqui o estado do Paraná, e aqui a região de Guamirim, no interior do Paraná, de onde o meu pai saiu e foi em direção a Guarapuava. Eu sou de Guarapuava, Guarapuava está aqui, ó. Então, ele saiu do interior aqui e foi para Guarapuava. E exatamente, como vocês já devem saber, a imigração no Brasil, a imigração polonesa no Brasil, ela se concentra mais no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É claro que tem Espírito Santo, não aparece aqui no mapa, mas nesta região aqui, ó, nesta região, as tradições polonesas, elas foram muito mais fortes do que as tradições polonesas nessa região aqui, ó. Esta região aqui, ó, vou contornar aqui o mapa. Esta região aqui, que eu estou contornando, opa, mudei um pouquinho aqui. Essa região que eu estou contornando aqui, ela não tem muitos descendentes de imigrantes poloneses. E o meu pai veio para Guarapuava numa região de tradição campeira.
uma região de colonização tradicional, voltada para a agropecuária, com descendentes dos povoadores portugueses. Então, nós perdemos muito da cultura, assim, no sentido da comunidade, da preservação das tradições, e das tradições natalinas polonesas também. Então, isso explica um pouco, né, esse distanciamento. Enquanto que nessa área aqui, ó, nessa região aqui, como um todo, os grupos ficaram um pouco mais fechados, as famílias ficaram mais próximas, e as tradições, elas se tornaram mais fortes. Então, a explicação uma das explicações é justamente essa. O meu pai saiu do interior, foi para uma cidade maior, e também por conta das políticas do Estado brasileiro, em termos históricos, nós fomos cerceados, nós não podíamos falar o nosso idioma, né? Nós éramos ridicularizados também, uma série de coisas. Então, isso explica um pouco esse meu distanciamento, né, da cultura polonesa, e tanto é que hoje a gente, né, trabalha numa outra direção, procurando resgatar tudo isso, na verdade. Tá? Então, ok. Vamos adiante. Só um pouquinho aqui. Travou aqui. Sobre as celebrações na família, né? Como é que eram as celebrações natalinas, né, na nossa família em Guarapuava, pensando assim, a partir da década de 60, 70 e por aí afora. Como é que eram essas tradições? Bom, aqui, como aí também, o Advento, né, que é aquele período antes do Natal, a preparação para o Natal, ela é mais ou menos comum, quer dizer, ela está irradiada, ela é presente, né? E o que a gente faz nessa preparação, né? Claro, as famílias, a maioria, tradição cristã, tradição religiosa, vai nessa direção, né? Então, sempre as orações, e, claro, nessa época, festejar o nascimento de Jesus Cristo. Então, ir à missa, participar à missa, naquele momento, nessas outras décadas atrás, era muito presente, era muito forte isso. A gente fazia isso sempre. A árvore de Natal também é uma coisa assim que permanece, né? Ela muda um pouco, né? Por conta de que atualmente a gente tem os produtos já fabricados, a maioria dos produtos vem da China. Então, claro, aquela tradição ancestral, ela vai mudando. Você não tem mais a árvore dentro da sua casa. Né? Você tem mais, enfim, as chamadas parafernálias, as luzes e tudo mais. Você nem usa mais velas, aquelas coisas todas. Né? E com aquela tradição também de desmontar a árvore de Natal. Então, essa época é muito festiva, é muito interessante. E é claro que a família polonesa sempre vinculada à religiosidade, então sempre tinha participação nas missas, isso era muito frequente, quer dizer, todo domingo estava na missa, e muito mais no final do ano. Uma outra questão, assim, que era muito presente, e que às vezes a mãe da gente, às vezes os pais, né, a mãe e o pai, obrigavam, e era uma situação assim que sempre se fazia presente, era assistir a missa do galo. Como era muito extensa, às vezes a gente acabava dormindo, daí o pai acordava, vamos assistir aqui e tal, e por aí vai, né? Então era uma tradição assim. Aqui, pelo que eu lembrei, porque eu até agradeço a Alcione, né, por fazer esse convite, porque foi um exercício assim de lembrar os natais passados, lembrar os fantasmas dos natais passados, né? O que a gente lembra, o que foi interessante, e principalmente nesse momento, né, da perda familiar, e de pensar nesses outros tempos, como é que era, situações que não voltam jamais, mas ficam presentes na nossa lembrança, ficam presentes no nosso coração.
E uma coisa que eu lembrei é justamente esse aqui, né? Sempre os pais falavam que os presentes de Natal, eles só viriam se a gente colocasse uma meia, né, pendurada. E geralmente, como não tinha lareira, casa de madeira, não tinha lareira e tudo mais, a gente, né, colocava as meias penduradas nos pregos nas paredes. Se não fizesse isso, né, no dia seguinte, você não receberia os presentes. Então, essa, não sei exatamente como é que funciona aí. O Natal é bem diferente em várias regiões do mundo, mas essa era uma tradição assim que a gente seguia à risca. É claro que nessa preparação toda para o Natal, a guirlanda, a decoração da casa, arrumar a casa, enfeitar a casa, isso era sempre muito, muito presente, né? Inclusive lá no fundo, lá atrás de mim tem uma guirlanda que a minha sogra e a minha esposa fizeram lá para colocar na porta, né? Mas não é como antigamente, né? Antigamente tinha todo um envoltório, tinha toda uma preparação, era muito mais presente, era muito mais arraigada. Hoje, nem tanto, né? Mas sempre permanece alguma coisa, como a guirlanda e assim por diante, né? Aqui no Natal, na ceia, né? Na ceia de Natal, as toalhas brancas e tal. Então, o que eu lembrei foi isso, dessas tradições passadas, dessas festividades em geral, tá? Aqui ainda, o que nós costumávamos fazer, né, durante esse momento, né? Aqui, por exemplo, o que nós bebíamos, né? A cerveja, pivo. Muitas vezes eu ajudei o meu pai a fazer cerveja. Ele comprava lúpulo, comprava todos os ingredientes, ele fazia numa lata enorme, colocava isso, né, para fermentar, depois a gente envasava em garrafas, e era, enfim, aquelas várias garrafas, né, de cerveja artesanal. Aqui agora a gente vê no Brasil, né, muitas áreas, o retorno dessas tradições. Nós temos muitas cervejarias, né, por parte dos alemães, mas entre os poloneses isso ainda é presente, a fabricação da própria cerveja. Nós tomávamos também vinho e espumantes. Eram essas as bebidas. Né? Eu sei que vocês têm um outro tipo de bebida aí, né, na Polônia, né? Mas aqui a tradição era essa, né? A cuca com passas e nozes. Cuca é um tipo de bolo, não sei como é que é o nome para vocês, mas é um cuca, né? Tipo um bolo, né? Onde você pode colocar algum recheio dentro. Nesse caso aqui, no Natal, com passas e nozes. Nas outras épocas do ano, aí goiabada, requeijão dentro e tudo mais. Banana. Banana também, exatamente. O que estava mais acessível, né, Alcione? Exato, exato, Aqui exato. essa tradição ainda é muito presente, né? Que é a das conservas. Então, ainda se faz conservas. É claro que hoje você vai no supermercado, você consegue comprar tudo, praticamente tudo. Na nossa região aqui, você encontra, claro, o pepino azedo, mas você encontra o pierogi, encontra essas comidas assim, né? Claro, já explico um pouquinho mais isso adiante, né? Isso é bastante comum. A beterraba também na conserva, e aqui eu não sei como é que aqui tem uma influência ucraniana, que é uma raiz amarga que você fazia a conserva junto com a beterraba. Isso também a gente encontra no mercado. Uhum. Tem um pouco a ver com a tradição alemã também, entenderam? Mas a raiz forte, claro, vocês devem ter outros nomes aí, né? Essa raiz amarga para, né, dar mais apetite. Então, assim, muito legal. Repolho e lentilha, é tradicional isso, né?
Claro, às vezes tem aqui embaixo, né, o Rolomaps, aqui eu coloquei Rolomaps, né, não sei como é que, porque aqui a gente tem, eu moro numa região que também tem descendentes de ucranianos, então há uma proximidade alimentar com os ucranianos, e que se confundem. Então, aqui os Rolomaps são as folhas de repolho, elas são enroladas, e aqui vai carne de gado, tá? Tem carne de gado, tá? E também os peixes, mas muito mais peixes de água doce. Aqui eu até coloquei os nomes, né? Pela definição aqui né, dos nomes científicos dos peixes, para que de repente, né, vocês nunca ouvi falar desse peixe, né, que é típico do Brasil, talvez não seja típico daí. Aí, para vocês terem uma ideia, né, o bagre, o cascudo, a traíra e também a carpa. Eu sei que a carpa tal para vocês assim um dos pratos principais, tá? Então, peixes de água doce. Eu e meu pai íamos pescar na época do Natal. Meu pai sempre ligado à agricultura e tudo mais, mas ele pescava também, fazia barcos, aquela coisa toda, botes, né, na verdade, e a gente saía pescar antes do Natal, e aí a comida era farta nessa época do ano, tá? Pirogue também, que, enfim, entre os poloneses, a minha esposa costuma brincar comigo, você não é polonês, você não come tanto pierogi quanto deveria. Ela come muito mais pierogi do que eu. Eu como, né, mas não tanto quanto ela. E aqui os recheios, sempre de requeijão, requeijão com batata. Aqui no Brasil a gente tem uma variedade enorme de recheios para pierogi, tá? Eu já encontrei de feijão, desculpa É interromper, Michel. Eu já encontrei pirogue de feijão de em feijão. Ponta Grossa, mas aí me falaram que eram pirogues ucranianos, que estes não eram poloneses, que eram ucranianos, né? Mas na Ucrânia acho que também não tem feijão, né? Mas enfim. É verdade. E aqui uma curiosidade, gente. Como meu pai sempre lidou na agricultura, ele também criava porcos. E aí, olha, assim, eu lembrando dessa época, que eu sou uma pessoa que gosta muito dos animais, eu tenho cães, eu valorizo muito a natureza, a relação entre os homens e os animais, e eu lembro que durante a minha infância eu ajudava o meu pai a matar os porcos, matar, carnear e fazer tudo isso. E o que nós fazíamos aqui com a carne de porco? Né? Ela era fritada, não sei se, agora não estou lembrado se era cozida e frita. E ela era disposta num enorme lata, não é? A carne e a própria banha do animal, porque não havia geladeira, não tínhamos geladeira. E fazendo isso, você conservava aquela carne nessa lata durante o ano todo, se você quisesse, porque não perdia. Então, você tinha que ir com uma concha, né? E daí você pegava, enfim, não só a banha, mas, enfim, os pedaços de carne. E uma tradição que é da região, né, lá de Guarapuava, isso estou falando tudo de Guarapuava, daquela região que eu mostrei para vocês, da cidade de Guarapuava. E aqui nós tínhamos também o churrasco, que daí já era uma influência, foi uma influência da própria região, aquelas grandes propriedades que criavam gado, e aí, claro, essa tradição ela foi, digamos assim, incorporada ao Natal, e então nós tínhamos a carne aqui, só para vocês entenderem, acho que vocês já sabem que é churrasco, né? Então é a carne de gado, digamos assim, grelhada e tudo mais. Além disso, pão com banha, nós comíamos muito isso na infância, mas no Natal também, né? Você passava lá a banha no pão, colocava açúcar, então era por aí, né? Os rolomapos que eu já falei para vocês.
e também as frutas, uva, pêssego. Então, grosso modo, estas eram, digamos assim, algumas dessas tradições, né, vinculadas ao Natal e que a gente participava e que a família desenvolvia. Bom, aí entra uma coisa bastante interessante, né, porque com o passar do tempo, você vai constituindo a sua família, você também precisa ir para outros espaços. Então, na minha trajetória de vida, eu tive que trabalhar em outros lugares distantes de Guarapuava, não é? E aí, é claro, entrei em contato com outras culturas, e principalmente com a própria cultura brasileira. Então, durante um bom tempo, né, isso foi sendo afastado e não foi, assim, vivenciado dessa maneira. Então, esse foi um período da minha vida no qual a convivência familiar ela foi muito forte e essas tradições foram mantidas. A partir do momento em que eu me afastei, né, por conta de trabalho, né, você passa num concurso público, você precisa se deslocar para outras áreas bem distantes e tudo mais, e nesse caso, é claro, eu me desliguei um pouco, né, dessas tradições, sempre fica um pouco dessas tradições, mas integralmente elas não puderam ser reconstituídas depois, ou mesmo elas foram modificadas. Então, basicamente, é isso. E aí, dentro desta trajetória de vida, é claro, eu me formei, eu sou formado como a Alcione falou, eu sou formado primeiramente em geografia e depois em história, e depois fui, né, trabalhando com história, e os meus temas de pesquisa nunca se concentraram na identidade, na cultura e nas tradições polonesas. Eu trabalhei com a literatura, história e literatura, envolvendo, por exemplo, os franceses, a literatura francesa. Eu estudei a história brasileira, eu trabalhei com um ramo da história que se chama História e Sensibilidades, que trata dos sentimentos e das emoções na história. Um desses textos é esse aqui, que eu produzi, né, que se chama Ufanismo e Ressentimento, né? Ufanismo, aquele valor que você tem, que os portugueses e que os espanhóis tinham sobre si, sobre os espanhóis e sobre os indígenas lá no século XVIII, final do período colonial. Então, não trabalhei especificamente com a cultura polonesa. Só mais recentemente, só mais a partir de 2019, que eu passei a trabalhar e valorizar e escrever sobre a cultura polonesa. Então, esse segundo momento é justamente sobre isso, né? Sobre esse encaminhamento. Por isso que eu coloquei aqui o historiador público e a valorização da cultura polono-brasileira. Então, esse momento, assim, foi bastante marcante para mim, principalmente a partir de 2019, quando, num programa de pós-graduação em História, eu tinha que apresentar um projeto. Todos os professores universitários devem ter um projeto de pesquisa, ele deve ser cadastrado e tudo mais. E o trabalho de pesquisa que eu desenvolvi, o projeto se chama Museus, Monumentos e Comunidades, lugares de memória pública. E, nesse sentido, eu incorporei as tradições polonesas, o trabalho em museus, envolvendo a cultura polonesa, trabalhando com a cultura polonesa, pesquisando a cultura polonesa. Foi um reencontro com as próprias origens. Então, eu estou muito feliz nesse momento, assim, poder fazer esse exercício, né, Alcione, de pensar esse passado que, enfim, sempre estava lá, nesse fundo memorial, mas que não havia nada sendo escrito. Então, por isso, essa
necessidade, essa gana de aprender o idioma, né, de escrever, de pesquisar e de entrar em contato. Só que, atualmente, nós vivemos uma nova realidade. E essa nova realidade, ela tem tudo a ver com aquilo que eu faço, que é o estudo do historiador com os seus públicos. Inclusive, na Polônia, depois eu mostro ali para vocês, tem algumas imagens, onde né, na Breslávia tem um curso de mestrado em História Pública. Então, e a gente já mantém contato com esses professores e tudo mais. Inclusive, eu tenho um contato com da Universidade de Varsóvia, a Renata Silda Ambrosiak, que também, né, vocês têm uma revista aí, a Cesla e tudo mais, né? Então, a gente tem um contato com ela, e sim, a gente já apresentou o trabalho no mesmo evento. Eu fico impressionado com o português dela. Parece brasileira. Ela parece mais uma brasileira do que uma polonesa, porque ela fala muito bem. Você não percebe. Então, a gente começou a manter uns contatos assim já bastante interessantes. E aqui, nessa primeira imagem, né, inclusive lá no fundo, vocês estão vendo duas motancas. Né? Lá no fundo são duas motancas, né? Motancas. O que é motancas agora? São as bonecas eslavas, feitas com tecido com fio. Essa aqui é produzida por uma artesã aqui da região, né? E essa aqui foi produzida pela minha sogra, né? Ela é tecido e linha. São as bonecas mágicas, não é? E aí elas envolvem as tradições eslavas, as tradições polonesas, ucranianas, russas. E aí, quando eu estava fazendo esse meu projeto, Museus, Monumentos e Comunidades, eu me deparei com um panfleto, né, porque aí, claro, eu estou falando agora de União da Vitória, sul do estado do Paraná. E aí, quando eu fui fazer esse projeto, entrando na universidade, eu encontrei um cartaz falando sobre uma oficina de bonecas. E nesse momento, eu tinha feito estava fazendo, na verdade, né, um curso de documentário pela Academia Internacional de Cinema. E aí eu tinha que apresentar um projeto audiovisual para eles. Era uma tarefa. Aí, o que eu vou fazer? Passei o olho, tinha um edital, né, com essa divulgação da oficina de motancas. E aí eu fui fazer. Fui eu e minha sogra ficou fazendo e eu fiquei filmando, né? Então, no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, onde tem, aqui é apenas um trechinho, mas tem lá 25 minutos, mais ou menos, um documentário sobre as bonecas eslavas e tudo mais. Então, aqui o que vocês estão vendo é uma série de atividades, uma série de envolvimento meu com o público em geral, e o mecanismo de comunicação foram as redes sociais. Porque, como todos vocês sabem, esse ano foi muito difícil, e no meu projeto, né, eu remodelei ele por conta do Covid-19, e a interação foi pelas redes sociais. Então, as redes sociais, elas supriram, claro, tem todo um problema de você ficar sentado o tempo todo na frente do computador, e assim a gente, né, através da internet, a gente fez uma série de coisas, uma série de atividades, articulando tudo isso com o projeto e interagindo com o público. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma atividade, né, Meu Coração Polonês, vinculando com uma comunidade, com um museu, na verdade, o Museu Étnico da Imigração Polonesa no município de Cruz Machado. Cruz Machado tem uma tradição bastante forte aqui, e no município de Santana tem
esse museu étnico da imigração portuguesa, tem as búticas, tem uma série de coisas que é muito interessante. Então, a gente fez um trabalho com a comunidade, fez um chamamento, depois eu passo o endereço para vocês. Aí, como nós estávamos, assim, pensando na cultura polonesa, claro, no estado do Paraná a gente tem um curso de letras polonês, e também nós temos na UFPR, né, o curso de letras polonês, e um curso também de extensão na Unicentro, que fica na cidade de Irati. Então, a gente participou dessa cozinha polonesa, inclusive aprendi a fazer ali o pierogi e pirogue também. Então, tem um videozinho ali para a gente mostrar para vocês que a gente se envolveu com isso. E nesse meio tempo, quando nós entramos em contato, né, com esse curso, com essa oficina, nós entramos, né, num grupo de WhatsApp, grupo aqui daí, não era nas redes sociais, é um grupo local. O Clube Literário Václav Raymond. Václav Raymond foi o Nobel polonês de 1924. Então, nós fizemos mais recentemente um concurso de poesia traduzido para a língua portuguesa. 29 inscrições, 29 declamações de poesias. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. Inclusive, participou a cônsul da Polônia em Curitiba. Ela participou de uma live que nós fizemos, né? E isso tudo, essas interações, elas foram parar também lá em Campo Mourão, na cidade de Campo Mourão. Nós fizemos uma exposição com com as motancas, com as bonecas eslavas. E lá nós convidamos a Maria, agora eu não lembro o sobrenome dela, de origem ucraniana. Ela tinha viajado para a Ucrânia, e na época ela tinha recém participado de uma oficina de motancas, e aí a gente fez uma exposição conjunta. Eu falando sobre as motancas, sobre o audiovisual, e apresentando, né, dentro do Museu de Olinto Mendes Pereira, né, na cidade, né, de Campo Mourão. Então foi bem interessante fazer isso, ok? Mais adiante também, é claro, um primeiro vídeo que a gente fez, né, a partir da primeira lição de polonês que nós tivemos via Unicentro. E aí, claro, a Marta, que você conhece tão bem, né, Alcione? A gente presenteou ela com uma motanca, fazendo algumas adaptações. Uma motanca negra? Fizemos uma motanca negra, e aqui, mais embaixo, não dá para perceber direito, né? Elas têm as cores do arco-íris, para defender as causas LGBTQI+. Isso, e aí a Marta, ela colocou na árvore de Natal dela, para pensar assim, a descolonização do Natal, né? Ótimo. No nosso caso, né? Porque, né, nós estamos num país tropical. E aí, Papai Noel, né, com aquela roupa toda, não é? Exato. Com os esquis e tudo mais. O Papai Noel, no caso, no Brasil, ele tinha que vir de bermuda e de prancha. E óculos escuros, né? De óculos escuros. Então, nós fizemos, né, uma motanca negra para descolonizar, né, o Natal, claro. Sempre, claro, preserva a tradição, mas é uma forma também de você questionar as tradições, e a gente sabe muito bem. Inclusive, tem um texto muito bacana do Hobsbawm e do Terence Ranger, que falam sobre a invenção das tradições, coisa que começa lá no século XIX. Então, claro, nenhuma cultura é 100% original. A gente vai pegando uma coisa aqui, outra lá, vai incorporando, e depois a gente acha que é 100% original, quando, na verdade, não é. A gente aprende isso em antropologia, e principalmente em antropologia cultural, ok? Aqui nós também participamos, né, tem um boletim TAC, não é?
E aí a gente tem produzido algum material para ali também. Então, percebam esse novo envoltório. E aqui, esse ano, isso aqui não aconteceu. Isso não aconteceu. Era para acontecer lá em maio, né? A gente tinha feito uma programação para apresentar para fazer uma, né? Pelo menos 2 dias. Aqui, acho que foi tem uma programação aqui somente para o dia 19, e a gente estaria valorizando a cultura polonesa, falando sobre o Václav Raymond, né, e sobre a obra dele, fazendo uma oficina de Witinanka, a partir da obra, os camponeses, né, a contação de histórias sobre o folclore polonês. A gente ia passar também, fazer uma exposição com trabalhos artísticos embasados na obra do Władysław, e também a gente ia passar trechos de filmes, né, nesse museu. Infelizmente, isso não aconteceu. Esperamos que, se as coisas melhorarem, no ano que vem a gente possa fazer essa atividade, né, e desenvolver essa atividade com a comunidade polonesa. E assim, aqui vocês já começam a ver mais algumas dessas atividades. Aqui nós participamos de vários eventos, inclusive de eventos realizados aí na Polônia, a partir da Polônia, sobre a descolonização dos museus, principalmente do Museu de Varsóvia. Então, né, se vocês entrarem no nosso Facebook, vocês vão ver essas discussões, essas postagens que nós tivemos lá. Nós criamos uma página no Facebook também para colocar várias questões. Uma delas foi essa aqui, em razão da independência da Polônia, nós participamos de um grupo, né, de São Paulo, a Sociedade Piłsudski, que disponibilizou na internet, né, uma mostra de filmes poloneses. 12 filmes, assisti os 12 filmes, né, dessa mostra. Então, a gente criou o canal Meu Coração Polonês para fazer a discussão desses filmes também, só que o povo não se interessou, as pessoas não se interessaram, e tá lá. Então, de repente, ficou o convite para vocês, né? Tem uma série de filmes, se quiserem discutir, a gente pode ir lá pensar esses vários filmes, né, nesse sentido. Participamos também com os alunos, aqui foi uma discussão sobre filme também, né? E eles têm um clube de estudantes lá da Federal do Paraná, do curso de Letras, e agora, no início de janeiro, eles vão discutir um filme que foi lançado agora na Netflix, como é que chama? Destemida. O título em português é Destemida. Envolve o show business, né, uma cantora, um show de talentos lá e tal. Então, eles vão discutir isso mais adiante. Aqui a primeira aula de polonês. Aqui um primeiro trabalho que nós fizemos também, estudando o Józef Stankiewicz, que foi um professor polonês que atuou aqui na nossa região, e então a gente fez um trabalho, escreveu sobre ele, e a partir, né, desses contatos, nós passamos também aqui já a pensar nas tradições natalinas. Aqui estão vendo uma pernica, né? Então aqui é o prato que eu mesmo fiz, que eu mesmo preparei, né? Vou preparar esse prato para a ceia deste ano, né? Um dos pratos é o kuchá. Fazer o kuchá e também a piernica para esse ano. Então, hoje ainda, eu e minha sogra vamos sair para comprar os ingredientes para fazer o kuchá e a piernica que está faltando. Aqui nós fizemos, né, os pierogies nessa oficina aqui, ó, essa oficina Kuchnia Polska, nós fizemos esses 2 pratos aqui, né, a piernica. Aqui os ingredientes, como vocês sabem, tem muitos poloneses no Brasil. Aqui na nossa cidade tem a Ludmila Pawlowski,
ela que me presenteou com esse ingrediente aqui, né? E aí eu só botei a mão na massa mesmo e fiz, e é uma maravilha, gostei pra caramba, né? Tanto em fazer, né, os pierogies, inclusive pierogies doces, né, com morango e mirtilo, né? Uma fruta não tão conhecida aqui, mas foi bastante legal isso, né? E, assim, além disso, o que foi que nós fizemos nesses contatos todos, né? A minha sogra também participou, né, de uma oficina de pisang, esse aqui foi ela que fez, né? Aqui na nossa região nós temos também uma série de artesanato voltado para a cultura polonesa, que vocês estão vendo uma xícara também, né? Olha aqui, ó. Então, nós temos xícaras, uma série de coisas. Então, esse contato com a cultura polonesa, nessa região aqui, ela é bastante forte, não é? E é claro que aí a gente acaba, aqui um dicionário que eu acabei comprando, e foi muito legal esse retorno às origens, em pensar tudo isso, porque aqui, como eu sou professor de história, eu acabei entrando em contato com os tradutores no Brasil, que pensaram aquelas obras clássicas da história polonesa e traduziram para o português. Tem vários e vários textos, né, que a gente pode, inclusive, entrar em contato com esses autores e também ver os outros trabalhos feitos pelos colegas historiadores lá fora, envolvendo projetos, né, assim, voltados para a história pública, para a preservação da identidade. Então, nós estamos muito em contato, né, com esses historiadores e com os públicos, né, contato com a academia e também com o público na internet e também com os grupos locais. Então, isso, assim, foi bastante interessante. E aqui, nós participamos esse ano ainda, né, pela Universidade de Breslávia, desse Public History Summer School, né, que foi bastante interessante, reuniu mais de 400 pesquisadores de todo o mundo trabalhando com a história pública e tal. Então, né, nós temos alguns colegas lá também na Breslávia, né? Então, muito legal tudo isso, né? Vejam quanta coisa, né, que em tão pouco tempo a gente, né, entrou em contato. Aqui as duas nossas produções que nós fizemos, né, o Raymond e esse educador, né, esse professor, né, o Joseph, que trabalhou aqui na nossa região, e aqui nós colaboramos com o Boletim TAC, que é, assim, aquele texto mais enxuto, aquele texto mais curto, né? Muito legal tudo isso. E aí, na semana passada, nós tivemos uma live com o Marcos Nogas, né, que é da Federal do Paraná, curso de letras, e ele falou justamente sobre essas celebrações natalinas. Inclusive, ele fez uma comparação, né, a ceia, né, os 12 pratos e tudo mais, e foi fazendo, né, fizeram essa comparação aqui, né. Bom, aqui, por exemplo, a sopa de beterraba, nós não comemos no Natal. Aqui, para nós, pelo menos na minha família, sopa de Natal, a sopa de beterraba, durante o ano todo. E melhor, mas no inverno, na verdade, né? No verão, nem tanto. Mas elas não, sem bolinhos, não tem bolinhos. É a sopa, né, com beterraba, e essa sopa com beterraba, então vai batata, vai uma série de coisas lá dentro, não só a beterraba. O arenque nós não temos, a carpa aqui também está presente, como eu mostrei para vocês lá. O cutiá é bastante presente aqui também, né? O repolho a gente faz, mas na nossa família com ervilhas, né? Eu sei que o pessoal aqui da região faz com ervilhas, né? A compota de frutas frescas é comum, né? O pierogi, geralmente o pierogi que nós encontramos aqui, que nós fazíamos e que nós encontramos, eles, em geral, não vêm com cogumelos. Cogumelo, se você achar um pierogi com cogumelo, já é
uma coisa assim, bem diferente, né? Bem sofisticado, né? Porque cogumelos para nós é bem caro, se a gente É for muito comprar no caro, então supermercado. não dá. Sopa de cogumelo, muito menos. Nhoque com sementes de papoula. Inclusive, o Marcos aqui foi ver quanto é que custava a papoula, né? Então, um saquinho lá de papoula custava R$ 100. Mais ou Reais. menos 100 lotes, né? Eu acho que é É. mais ou menos equivalente. Agora um pouquinho menos, uns 90 watts. Então, imagine o preço, né? O preço, né? A O pão de papoula. gengibre, né? Uhum. O bolo de semente de papoula, também não. E o pão. O pão está sempre presente, Uhum. né? Então, quer dizer, muita coisa batendo aí, né? E aqui agora, para já ir pensando os finalmente, antes de mostrar os vídeos para vocês, o que nós já tivemos aqui na nossa cidade em termos das celebrações natalinas, né? Aqui nós tivemos um sarau. Sabe o que é sarau, né? Acho que eles sabem, né? Tak, jakiś prezentacja. Isso. Prezentacja. Koncert. O encontro em que você se reúne para dançar, para falar sobre livros, para assistir filmes, etc. Aqui teve um sarau no qual foi apresentado uma dança cigana polonesa, que tem na região aqui. Hoje, dia 21, aí mais ou menos por volta da meia-noite, tem um link aqui depois, se vocês quiserem, a gente pode passar. Tem uma oficina também de cultura polonesa, tudo isso celebrando o Natal. Festividades envolvendo o Natal. Aqui também a dança cigana novamente, né? Dia 23 vai ter uma live, né? Mostrando novamente essa dança cigana que foi apresentada aqui no dia 16. E aqui nós temos o Advento, né? São aquelas festividades religiosas, né, que nós tivemos ontem. Isso aqui foi ontem, uma gravação de ontem, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, como vocês podem ver, nós temos programações de Natal diversificadas, além, é claro, da arrumação da cidade, das luzes e tudo mais. E no clube literário, o que nós fizemos no clube literário, né? Aqui foram produzidos 2 livros, né? A Ludmila Pavlovsky, do Clube Literário, e também de um grupo folclórico que nós temos aqui perto, uma cidade aqui perto, que é São Mateus do Sul. Eles se juntaram e fizeram um livro em PDF, né, com receitas, né, envolvendo o Natal, envolvendo a culinária polonesa. Então, está aqui, um grupo de WhatsApp que nós temos, tem mais ou menos 40 pessoas. Eu estudo o grupo também, como historiador público, eu entro em contato e também estou pesquisando, eles conhecem o meu trabalho, então isso vai resultar também em texto escrito, por aí afora. E nesse final de semana, no sábado, né, aqui, porque aqui eu estou na divisa do Paraná com Santa Catarina. E em Santa Catarina tem uma comunidade, a comunidade polaca do Legru. Legru é o nome do lugar. Comunidade polaca do Legru. E aqui tem a Pani Teodora, né, que é uma líder ali dessa comunidade. Então, o Clube Literário fez uma visita para ela com as canções de Natal. Então, claro, eu não fui participar porque distanciamento social, a epidemia está crescendo aqui no estado do Paraná, tem uma série de restrições, então eu não fui, foram poucas pessoas do Clube Literário. Então, aqui tinha uma programação, algumas canções que foram, né, praticadas em 2 casas de 2 pessoas na comunidade. Então, para vocês verem, assim como as tradições natalinas, neste momento, elas estão sofrendo um boom. Elas estão, assim, efervescendo,
né? As pessoas, no caso, por exemplo, do curso de polonês que eu faço, polonês 1, né? Tinha lista de espera. Então, quer dizer, há uma procura enorme pela língua e pela cultura polonesa, pela preservação das tradições, com N projetos, no meio acadêmico, várias pesquisas, né, com os cursos de letras ainda, e por aí vai. E nesse caso aqui, eu selecionei alguns vídeos e alguns depoimentos sobre o Natal, porque como historiador público, eu falo de mim, mas eu também interajo com o público e eu me aproveito do público em contato com o clube literário para também falar dessas tradições e para manter também o contato com as tradições polonesas. Então, por exemplo, vocês olharem aqui, ó, cartão de Natal, né, da Polônia. Outro cartão de Natal também. Então, a gente tem o contato, né, a gente interage, né, e, de alguma maneira, reconstrói essas tradições. Estou chegando no final, mas eu vou passar para os vídeos, tem algum material audiovisual para vocês também, né, para vocês pensarem e identificarem essas coisas todas, ou melhor, as tradições natalinas que nós desenvolvemos aqui na região. Então, é muito bonito ver tudo isso, é muito instigante ver tudo isso, como é que a comunidade, como é que o conjunto das pessoas unidas podem pensar a si mesmos, podem pensar a sua identidade, podem pensar na construção e na preservação das suas memórias. É uma atividade muito linda, né, muito instigante e muito enriquecedora, eu diria para vocês. Então, eu agradeço aqui a participação de vocês, aqui a guirlanda que está lá no fundo, né, o país tropical, o Papai Noel com aquelas roupas todas, com os seus esquis, e assim por diante, né? Então, eu vou só compartilhar os outros materiais que eu tenho para mostrar para vocês, que são materiais audiovisuais. Então, vamos voltar aqui a apresentar novamente. Aqui, só um minutinho. Okay. Tranquilo. Beleza. Eu não sei como é que eu estou com o tempo, mas vamos... Não, tá dentro do... Vamos lá. Do tempo. Vocês conseguem ver a minha tela aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. É visível o City Tour? Está visível. Está visível. Tá. Então, aqui, para vocês terem uma ideia de onde eu estou. Essa é a cidade. Esta é a cidade. Aqui é o Rio Iguaçu. São muitos degraus. Aqui tem uma igreja em formato de barco. Só um pouquinho. Uma igreja em formato de barco ali por conta das inundações do Rio Iguaçu. Ela tem um formato de um barco, né? Aqui é a igreja ucraniana. É claro que aqui na nossa cidade as missas são em português, em ucraniano. Né? Aqui para trás tem uma igreja também, bem aqui, ó, uma igreja polonesa. Eles fazem também os cultos em polonês, e tem também a catedral que está no centro, que já vai aparecer. Aqui, ó. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês que, enfim, mostrando também as festividades. Essa igreja é central, ela foi construída no início do século passado, né, de origem, influência alemã, né, e por aí fora. Aqui é a estação de trens, né, desse lado aqui União da Vitória, do outro lado dos trilhos Porto União, Santa Catarina. Aqui nós já tivemos locomotivas e tudo mais, agora já está tudo desativado. Tem um passeio turístico por aqui, tinha pelo menos, né? Antes da pandemia tinha um passeio turístico com o trem. Aqui mais uma praça do Contestado.
Aqui é o marco das cidades, pra vocês terem uma ideia, né? Aqui é a linha divisória, né? O pessoal vai e brinca, né? Ó, tô com um pé no Paraná e outro pé em Santa Catarina. Aqui, para Hercílio Luz, o Castelinho. Os parques, né? Ok, então aqui dá para você ter uma ideia, assim, da cidade. Aqui o encontro que nós fizemos com a Marta Opolska, a cônsul da Polônia em Curitiba. Então, isso aqui está tudo no nosso canal no YouTube, né? Aqui nós participamos, né, desse evento ali na Unicentro. Deixa eu só tocar aqui para vocês. E, enfim, aqui eu só queria explicar o seguinte, né? Tem um parque aqui em Santa Catarina que é do Beto Carreiro. E nesse parque, claro, o Beto Carreiro já é falecido, mas ele tinha um cavalo que levantava. E aqui, bem na hora que eu estava na cozinha, entrou meu cachorro e ficou de pé, né? Então, por isso, essa música do Beto Carreiro no fundo, né? Faz sentido. Então, é isso. O que mais que nós temos aqui? Aqui a associação que nós temos, né? Carol Wojtyła, o Sagrado Coração de Jesus, aquela igreja que vocês viram. Aqui o Advento, né? Que foi essa missa foi ontem. Então, aqui as missas também são realizadas em polonês. Sempre tem uma missa no idioma polonês, né? E aqui, claro, temos um problema aqui na nossa região que muitos falam, poucos escrevem, né? É mais falado, né? A escrita, né? Já é um pouco mais difícil, né? Aqui o sarau... É uma língua de herança, né? É uma língua de herança, não foram alfabetizados nessa língua. Né? Exatamente. E tem a ver com o grupo de imigrantes que veio, mais ligado à terra e tal, os intelectuais foram muito poucos, né? A maioria analfabetos ainda, né? Analfabetos. Exatamente. Aqui o sarau, né, da universidade mesmo. E hoje vamos apresentar uma dança polonesa da região de Lublin. Vou deixar um pouquinho para vocês. Bom, depois eu deixo os links para vocês darem uma conferida, né? Então, tudo isso, lembrando, faz parte das tradições aqui, das festividades de final de ano. Hoje à noite, essa prática aqui, né, com uma especialista em artesanato, ela vai estar apresentando essa atividade hoje aqui para nós. Aqui ainda até a catedral, né, a Santa Missa. O que mais que eu tenho aqui? Aqui já foi. Eu acho que agora... sim, o curso de polonês que eu estou fazendo, estamos no início aí os materiais da língua polonesa, a nossa professora... Exato, estamos usando esse livro aqui, para começar. E o que mais que eu tenho aqui? Bom, vai abrindo uma série de coisas. A postagem de hoje, né? Aqui, como eu estou aprendendo polonês, coloquei essa da Uli, né? A Ula Kowalska, não sei se vocês conhecem, uma adolescente que em 2017 ela foi premiada, então eu peguei a letra, né, dessa música aqui para aprender um pouco mais, né, sobre o idioma, porque eu sou assim, eu vou
pegando as coisas, né? A música ajuda para a gente aprender e tal. Então, eu peguei essa aqui, tá? E o que mais? Deixa eu parar de compartilhar e vamos para os finalmente, que são os áudios, falando, então, das tradições natalinas aqui nesta região. Vamos ver como é que eu coloco aqui. Só um minutinho. Vamos compartilhar. Só mais um pouco, gente. Ok, só me digam se vocês estão vendo. Estamos okay. Sim. Então, essa aqui é a dona Teodora, lá na comunidade polonesa do Legru, e as canções de Natal. A Ludmilla aqui. Terezinha, produtora de mel. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu abrir aqui. Ok. Peraí. Acabei desclicando. Só me digam se vem, né? Estou se escutando. Boa tarde, estou organizando o programa. Meu nome é Marlene Sikierski e vou falar sobre as tradições natalinas dos poloneses. Os poloneses iniciam o preparo espiritual com oração e jejum já no início do Advento, em todo esse período. É um período em que se limpa ao redor de casa, se faz uma limpeza também no coração, se pinta as casas, quem pode pintar, alguma coisa sempre de novo, preparar bolacha, preparar a carne, preparar coisas boas para o Natal. E havia uma crença na Polônia em que não se podia arar a terra no período do Advento, porque é um período em que a terra descansa. Acreditava-se que se arasse por 3 anos nada produziria. Já a festa do Natal, na Polônia, que inicia também, como todos, né, na noite do dia 24 de dezembro, e vai até o 6 de janeiro, o dia dos Reis Magos. Acreditava-se que, nesse período de findar do ano, era preciso dar novas forças ao mundo, renovar, porque conforme os meses do ano iam passando, a natureza ia envelhecendo, as pessoas também e todo o cosmos. Então, se praticava todo um ritual de renovação das forças, do tempo e da vida. Esta renovação acontece quando se volta às origens com o nascimento de Cristo na noite de Natal. A vigília, então, é nessa noite, nessa do Natal, e ao surgir a primeira estrela no céu, e lá bem cedo da tarde, né, 4 horas, já está quase noite, e então se prepara para a ceia, que representa a reconciliação entre as pessoas, a natureza, o mundo dos vivos e dos mortos. O pinheirinho é colocado num canto da sala, é visto como um símbolo da vida que se renova também constantemente. Anteriormente, se colocava apenas um galho de pinheiro na porta da casa ou uma guirlanda no teto adornada com correntes de palha e flores de papel colorido. E assim também se mostrava que essa decoração com coisas simples, com bolacha, com comida, biscoito de gengibre, bolacha de mel, recortes de papel colorido, ou papel tipo, formando uma guirlanda, ou formando tipo uma hóstia, trabalhado como no Vietnã, que ele fazia bem conforme cada família tinha suas condições. E o presépio fazia parte também da árvore de Natal, que para os poloneses
o presépio é a parte mais importante, porque é onde o Jesus nasce, né, colocado na manjedoura à meia-noite. Ok, já está para vocês terem uma ideia. Nós fazíamos presépio também. Aqui mais um depoimento curtinho. Em nome da Sociedade Cultural Polonesa Karol Wojtyła de Juí, desejamos os melhores votos de um feliz e abençoado Natal aos integrantes do Clube Literário Władysław Reymont. Que o amor de Cristo nos renove na fé e na esperança, para que possamos, com alegria, saúde, dedicação e amor, continuar trabalhando em prol da cultura polonesa. Wesołych Świąt, Feliz Natal. Aqui mais um trechinho das canções de Natal, né? Essa aqui já foi. Aqui é uma mensagem da dona Teodora. Muito. E desejo aos que vieram aqui em casa cantar, e desejo um Feliz Natal para todos os amigos que participam da nossa equipe dos poloneses. Desejo um Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos. Peço muito. E acho que mais um trechinho também. Creio que é isso, pessoal. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. Um Feliz Natal para vocês. Obrigado por ficarem até agora, por assistirem. Eu creio que é isso, né? Pensando esses três elementos, né? A minha relação com a família, algumas tradições, e depois, como historiador público, em contato com os públicos, também passa a interagir, passa a interpretar, passa a, de alguma maneira, compartilhar. Então, Feliz Natal para vocês. Foi muito interessante participar dessa atividade e fico à disposição de vocês. Obrigado novamente, Alcione, obrigado a todos vocês. Uhum.